Salve meus amigos, bem-vindos a mais um vídeo aqui, bem-vindos a mais uma análise psíquica. Para quem não sabe o que é análise psíquica, é um quadro aqui no Professor, onde eu faço análise das tretas ou das personalidades, ou até mesmo faço análise de personagens da cultura pop, falando sobre o ponto de vista técnico da psicologia, beleza? Para quem não me conhece, eu sou psicólogo há 7 anos, muito tempo, né, clã? E eu também sou professor, coisa que poucas pessoas sabem, embora que o nome desse canal seja Professor Dark, né? Então vamos lá, se eu gostei é muito importante, então continue apoiando o nosso conteúdo, deixando o gostei no começo do vídeo. E eu já fiz alguns vídeos falando sobre a rinha de podcast. Eu fiz um vídeo falando sobre o lado do Flow e um vídeo sobre o lado do Podpah. Eu vi que a maior parte do público tá do lado do Flow nessa treta aí, a galera tá detonando o Podpah. Mas a questão não é sobre o que o público tá fazendo, mas por que essa treta tá acontecendo em primeiro lugar. É difícil a gente fazer análise daqui, porque a gente não tá falando de uma pessoa só. A gente tá falando de dois grupos de pessoas, mas eu acho que esse sentimento, né, que eles estão tendo, é um sentimento que é muito facilmente identificável. Então vamos lá, o que aconteceu? Recentemente, né, o copo d'água do Podpah, ele meio que transbordou por causa de uma zoeira, entre aspas, que o Flow fez com eles. E por causa dessa zoeira, o Igão e o Mítico, eles fizeram um podcast onde eles ficaram detonando o Flow. Eles detonaram o Flow por uns 20 minutos e foi a primeira vez que houve hostilidade oficial entre esses dois podcasts, né? E, bom, muita gente acabou ficando do lado do Flow, porque muita gente acredita ao Flow a criação do Podpah. E aí que entra o grande problema, o grande motivo dessa grande treta, que não surgiu hoje, não surgiu ontem, mas surgiu há um ano atrás, e não foi resolvido desde então. E grande parte da culpa dessa treta acontecer é justamente do público, nós, que assistimos os dois podcasts. Então, por que eles acabaram tretando? Pra quem acha que foi por dinheiro, não foi por dinheiro, não foi questão monetária. Até porque, né, os caras ganham muita grana e não faria sentido os dois ficarem discutindo isso, ou até mesmo falar que o Flow tá ganhando dinheiro em cima do Podpah, ou que o Podpah tá ganhando dinheiro em cima do Flow, ou que o Flow usa o nome do Podpah e o Podpah usou o nome do Flow. Mas, pelo que eu entendi, essa treta é um grande mal entendido entre os dois, assim como todas as tretas, né? Você tem uma equipe, um grupo de pessoas, né? Uma equipe, a equipe do Flow que tá numa vibe, e você tem a equipe do Podpah que tá numa vibe diferente. A equipe do Flow não perceber as coisas que o Podpah tá sentindo é justamente o que fez com que esses dois brigassem. Porque o Podpah, ele tem uma visão completamente diferente da visão que o Flow tem. E por causa disso, os dois, eles acabaram se separando lá no passado. E por que os dois se separaram? Pra quem não manja, tipo, o Podpah, ele foi criado dentro dos estúdios Flow. O Podpah, ele pode ter sido desenvolvido sim pelo Mítico e pelo Igão, mas ele foi feito, os primeiros episódios dentro do Flow, utilizando a infraestrutura do Flow, que não é uma infraestrutura barata não, a gente tá falando aqui de provavelmente 100 ou 200 mil reais de infraestrutura, então é uma grana insana que os caras pegaram e botaram para fazer o podcast rolar. Sem contar, né, outras coisas que a gente não tá pensando, por exemplo, a equipe do Flow e a galera do Flow treinar a equipe do Podpah e coisa do tipo. Então tem muita coisa aí que o Flow fez para que o Podpah crescesse. E a ideia do Flow, né, o Flow ele não inventou esse formato, ele trouxe esse formato pro Brasil. E a ideia era criar outros podcasts ao redor do Flow e meio que ganhar uma porcentagem do dinheiro que esses podcasts ganhavam. Como, por exemplo, aconteceu com o Vênus, o Master e outros podcasts mais, que eles continuam fazendo até hoje, como é o caso, por exemplo, do podcast com o Dava Jonas, né? Só que na época que eles fizeram esse podcast, eles não fizeram um contrato. Então o Podpah foi lá, como se fossem amigos, né? Receberam esse negócio, fizeram lá o podcast no começo, até receberam uma ajuda financeira, né? Mas essa ajuda financeira não foi diretamente depositada para eles, pelo que eu entendi, foi uma ajuda a custo que o Monark fez de 35 mil reais para eles, né? Porque eles arrumaram um contrato lá e aí o contrato acabou ficando dinheiro com eles, alguma coisa assim. Então, além de tudo isso, o Flow, né? Tipo, meio que optou por não pegar parte do dinheiro para ficar pro Podpah. Então, o Podpah recebeu 35 mil reais a mais que seriam destinados ao Flow. Então, isso tudo fez com que o Podpah pudesse surgir como um podcast. Só que aí, a partir de um momento, né, o Flow, ele queria ser dono do podcast, queria ser parte do podcast. Por quê? Porque, como eu disse, o Flow, ele queria que, tipo, todos esses podcasts que estivessem ao redor dele fossem como se, tipo, como se fosse o grande mãe ou pai dos podcasts e os outros fossem podcasts menores. Só que no caso, os caras não aceitaram isso. Eles até aceitariam dividir a grana, eu imagino, mas a questão é que eles não aceitariam perder, né, o podcast que eles criaram. Porque a ideia do podcast eles tiveram e eles chegaram com a ideia lá, imagino, alguém perguntou pra eles e aí eles acabaram criando tudo isso. Só que aí entra a questão, tipo, isso nunca foi reconhecido por ninguém.
Então, somente o Igão e o Mítico, eles acreditam nisso, que eles criaram o Podpah, porque foram eles que criaram de fato. Mas o público não vê assim e o pessoal do Flow também não vê assim, porque eles ajudaram tanto os caras no começo que pra eles o Podpah é só um subnome do Flow em si. Então, por isso que eles compraram, por exemplo, o domínio do Podpah, como foi o caso de, tipo, eles pensaram, vamos fazer um novo podcast, então vamos comprar o domínio para que outra pessoa não compre, coisa do tipo, embora o domínio nunca tenha sido utilizado até então. E aí, beleza, o Podpah, ele acabou ouvindo muito da comunidade, né? Na época que eles se separaram do Flow por causa dessa treta, o Flow, ele meio que perdeu o Podpah, mas eles não tinham brigado entre si. Foi um negócio que deixou desconfortável os dois lados, mas o Podpah pegou, fez seu investimento, criou seu estúdio, fez seus bagulho e tá funcionando agora sozinho, sem ter nenhum tipo de influência do Flow. Já estava muito grande na época que eles separaram, né? E isso é muito importante da gente entender que, tipo, nem tudo pode ser por dinheiro, pode ser mais por ser reconhecido, por reconhecimento. E por causa desse reconhecimento, os caras eles foram fazer seu próprio podcast separado, entendeu? Só que o público não entendeu isso e por muito tempo o público hateou os dois. E hateou muito pesadamente, até o ponto de que os dois tiveram que fazer um podcast juntos se explicando e brigando, entre aspas, de brincadeira, mostrando que estava tudo bem entre os dois e que foi só uma decisão ruim. Porque de um lado o Flow perdeu, né, com o Podpah, porque o Podpah foi embora e eles investiram muito pro Podpah crescer, e do outro lado o Podpah perdeu porque ele começou junto com o Flow e ficou com essa imagem de ingratidão, que pode até ter acontecido de verdade, mas o ponto é, por que que isso foi explodir agora, recentemente? Porque o Flow, ele criou um site pro Podpah, aonde, que no caso eles já tinham esse domínio há um ano atrás, tá? Quando o Podpah foi criado, eles já registraram o nome, porque o Podpah foi criado debaixo das asas do Flow. O problema é que eles não entenderam muito o que estava acontecendo, né? Enquanto pro Flow era só mais um podcast que estava dentro do Flow, pros caras que criaram o Podpah, era o podcast deles que não tinha relação com o Flow, mas o Flow estava ajudando eles a crescer, entendeu? Basicamente isso. Como se um amigo vem cá e trabalha comigo, e do outro lado, não, pera, você tá trabalhando para mim, porque eu quero utilizar esse nome futuramente, entendeu? E aí os caras pegaram, né, e colocaram lá na página podpah.com, colocaram que o Flow Podcast era o maior podcast do Brasil e vendendo um curso do Flow. E isso fez com que o Igão explodisse completamente, porque a gente tem aqui, né, tipo o ápice dessa treta toda, onde o Flow é dono do Podpah, é dono do domínio do Podpah e ainda se considera o maior podcast do Brasil. Porque ser o maior podcast do Brasil em números ou em inscritos não significa muita coisa, porque é óbvio que o Flow ele tem muito mais influência e ele chega muito mais longe do que o Podpah pode chegar. Só que a questão é, em números e ser maior em inscritos é aquele reconhecimento, sabe? Validação que eles precisam, que eles sentem. E eles sempre exploraram muito isso, eles sempre discutiram muito isso. Não porque eles estão atacando diretamente o Flow, mas porque eles têm que lidar com uma comunidade que veio do Flow. Então, para a comunidade, mesmo a comunidade mais próxima do Podpah, ela deve entender que o Podpah, ele veio como subproduto do Flow em algum momento, entendeu? Então, ele foi criado dessa forma e ele cresceu dessa forma. Hoje ele é uma coisa diferente, mas a comunidade não notou isso. E para ter essa validação, eles começaram a falar essas coisas. Talvez porque para eles, né, fosse importante afirmar isso, entendeu? Então a gente não tá falando de maldade ou ingratidão, que a gente vai falar sobre ingratidão daqui a pouco. A gente não tá falando sobre maldade, mas a gente tá falando sobre os caras, eles querem afirmar o lugar deles, entendeu? O reconhecimento deles. Como, por exemplo, você tem o pai e o filho, né? O filho geralmente é rebelde, quer se afirmar porque ele quer ter a posição do pai, ele quer ser forte que nem o pai. E no caso, o Flow é esse podcast forte e o Podpah não. Então o Podpah, ele se afirma dessa maneira por causa disso. Então, por diversas vezes eles desmereceram o Flow em vários momentos, assim como o Flow também desmereceu o Podpah várias vezes. Do lado do Flow, eles falam que era só zoeira, embora que a gente sabe que em toda zoeira tem um fundo de verdade. Então, não é porque eles quisessem dizer que o Flow é lixão, ou que você vai no banheiro pra ouvir o Podpah, ou que você geralmente dorme ouvindo o Podpah e coisa do tipo, que o Podpah é chato, coisa do tipo. Não é isso. É que existe essa tensão entre os dois grupos por conta de tudo que aconteceu. Enquanto o Flow pega, olha pro Podpah e pensa, pô, a gente fez tudo pelos caras, os caras estão cuspindo na gente, pro Podpah é tipo, poxa, a gente desenvolveu essa ideia e os caras ficaram com todo o crédito, entendeu? Então os dois não estão se conversando, os dois não estão se entendendo nesse ponto. E a comunidade tá só jogando lenha na fogueira, e isso tá piorando cada vez mais, ao ponto de que acabou rolando algumas discussões sobre isso, né? E mentiras foram ditas. Quais foram ao lado de verdade, não sei. Porque, por exemplo, o Podpah fala que, não, a gente já ia fazer isso de qualquer jeito, que não teve nenhum tipo de ajuda, coisa do tipo, e que principalmente
que o nome do Podpah, eles não sabiam que tinha sido pego por domínio e que não foi oferecido a eles. Enquanto do lado do Flow, eles falam que eles ofereceram sim o nome do Podpah para eles e que eles simplesmente falaram que não. O que faz sentido, porque eles disseram, né, em algum momento que eles tinham uma vibe, uma ideia diferente. Então, a ideia do Podpah foi diferente da ideia do Flow. Então, o Flow tinha a ideia de fazer site, coisa do tipo, o Podpah não. Então, por isso o Podpah renegou todas essas coisas. E aí você tem essa situação que se desenvolveu a partir disso tudo. Do lado do Igão e do Mítico, os dois discutindo. Do lado do Monark e do Igor, os dois discutindo também. Por quê? Porque a gente tem, por exemplo, o Monark, que provavelmente não teve, ou talvez tenha, mas enfim, pelo que eu vi, ele não se meteu muito com essa situação. E ele simplesmente falou: a gente fez tudo por vocês, a gente ajudou vocês, eu nunca desmereci vocês, eu nunca falei mal de vocês, eu nunca toquei no assunto de vocês, e vocês estão aí falando mal do meu projeto, coisa do tipo. Aí os caras, porque o Igor fez um vídeo no Salve Família falando alguma coisa, mas é aquilo, tipo, o que o Igor fala talvez não seja o que o grupo pensa, entendeu? Em si. E como o Monark e o Igor criaram o Flow, meio que ficou como se o Flow estivesse atacando o Podpah o tempo inteiro. E aí os dois começaram a ficar trocando essas farpas durante muito tempo, ao ponto de que esse site, essa zoeira, entre aspas, que o Flow fez, que pode ter sido feito na zoeira, mas foi feito também pra, tipo, porque os caras falam o tempo inteiro que eles são o maior podcast do Brasil, então a gente vai botar que a gente é o maior podcast do Brasil. E aí nesse ponto foi quando surgiu a grande treta. E a gente pensa, que treta desnecessária e treta que foi feita porque os dois não quiseram conversar entre si. E aí a gente chega no ponto da ingratidão que eu falei pra vocês. A gente tá falando aqui de pessoas que são egocêntricas. Por quê? Porque todo criador de conteúdo é egocêntrico em algum ponto, entendeu? Então o criador de conteúdo, ele tá produzindo conteúdo, mas ele quer ser dono daquilo, das ideias daquele negócio, ele gosta de ter visualização, ele gosta de ter influência, coisa do tipo. E no caso, pro Podpah significa muito, muito mesmo pros dois, eles serem o maior podcast do Brasil, porque, em visualização pelo menos, porque para eles isso é a afirmação que eles precisavam, a validação que eles precisavam para dizer: nós somos melhores, nós criamos o projeto, nós desenvolvemos o projeto, nós lutamos pelo projeto e hoje em dia a gente é maior do que aqueles caras lá que ficavam falando que eram dono do nosso projeto. Mas os caras continuam pensando assim, então não faz diferença, então os dois começam a brigar. Então faltou muita visão do lado do Podpah, na minha opinião, nesse aspecto, porque eles não viram a situação como um todo, eles não viram o que estava acontecendo. Talvez tenha faltado profissionalismo, por assim dizer, né? Porque os dois estavam trabalhando juntos lá no começo. Faltou o profissionalismo do Flow também, porque devia ter feito um contrato para que fique certo as coisas, né? Você tem que assinar, ó, você tá aqui e vai ficar aqui. Então, se você quer ajuda do nosso estúdio para se desenvolver, você precisa assinar um contrato com a gente para que você seja parte da gente. E a questão não é nem o dinheiro em si, mas o nome, entendeu? E pro Flow talvez não importe o nome do Podpah, tanto faz, mas pro Podpah importa muito. E é justamente a falta de perceber isso que fez com que essa treta chegasse até aqui. E na minha opinião, tipo, eu poderia dizer que os dois estão errados, sabe? Mas eu acho que foi mais vacilo do Podpah pegar e expor tudo isso dessa forma e trabalhar isso dessa forma. Porque eu acho que se eles querem ser vistos como o maior podcast do Brasil e o podcast, eles têm que parar essas hostilizações do Flow e ignorar a existência do Flow completamente. Porque assim eles se separam dessa ideia. Porque o tempo passa e vai sumindo. Mas enquanto eles ficam trazendo essas tretas de volta, ou respondendo às zoeiras que o Flow faz, vai continuar sempre esse vínculo entre os dois. E novamente foi revivido tretas do passado, como por exemplo, esses 35 mil que eles receberam, ou muitas outras coisas. Que é muita grana, clã. Pelo amor de Deus, 35 mil é muita grana. E aí, muitas outras coisas, que pra eles talvez não façam diferença hoje em dia, porque eles ganham muita grana. Então, tipo, 35 mil é a troca do pão. Mas pra imensa maioria das pessoas, é criar ou não um projeto, entendeu? E muitas pessoas dizem que porque o Flow não... Tipo, porque o Flow ajudou, investiu no Podpah, o Podpah existiu, porque senão ele não teria existido, certo? E é o que os caras falam, o contrário, que não, ele teria existido de qualquer forma. Talvez eles tivessem dinheiro guardado para fazer os investimentos no podcast e eles fizessem acontecer, mas o ponto é esse, entendeu? E os dois, eles querem agora essa briga de ego, de quem é maior, de quem tem a pica mais rolenta e coisa do tipo, sabe? E no meio disso tudo você tem duas comunidades, ou melhor, uma comunidade, né, que é a comunidade de podcasts no geral, e essa comunidade se dividindo, brigando, discutindo, coisa que eles não têm nada a ver e que, principalmente, né, eles que, de certa forma, incentivaram a acontecer, porque se o público não tivesse pesando em cima do Podpah o tempo inteiro, essa treta não teria acontecido dessa forma. Essa treta poderia ter virado uma treta judicial, por causa da questão
questão contratual que o Flow tava fazendo. Mas os caras resolveram simplesmente... Caraca, dei um soco no microfone. Os caras resolveram simplesmente ignorar e deixar pra lá. E eu acho que é isso mesmo que tem que ser. E cada um vai pro seu canto. E o Flow continua desenvolvendo seus projetos e crescendo cada vez mais. Assim como o Podpah começou a criar os seus projetos e desenvolver cada vez mais. Você sente que você toma um backstab quando você ajuda uma pessoa e a pessoa faz isso com você. E de fato acontece muito. Mas a melhor forma de você sarar isso ou ignorar isso é você, tipo, simplesmente seguir o seu caminho e não lembrar daquilo. Mas vai ser muito difícil, porque é complicado quando você oferece tanto para uma pessoa e a pessoa te responde dessa maneira. E aí que entra a questão da ingratidão, que poderia muito bem ter sido relevado, né? O cara pensou, pô, os caras fizeram tanto pra gente, né? E agora eles estão vacilando bastante, mas, bom, vamos ficar quieto. Porque se a gente falar, mesmo que a gente fale o que a gente pensa, a comunidade vai odiar a gente, porque a comunidade viu acontecer também. E, bom, enfim, fica aquela questão. Os caras não querem ficar quietos, os caras querem me tretar. E quem vai sair perdendo são eles mesmos, né? Bom, então é isso. Muito obrigado por assistir. Um grande beijo, um grande abraço. A gente vê